Fala pessoal, hoje eu vim continuar falando sobre a minha trajetória na área fiscal e espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior e vamos dar continuidade aqui. Mas antes, eu vi que muita gente assistiu o vídeo, mas nem todo mundo se inscreveu e nem deu aquela curtidinha, então se inscreva, dê aquela curtidinha, porque é mais provável que se eu gravar um próximo vídeo, o YouTube entregue pra você e você veja e a gente possa, assim, tentar te ajudar, né? Eu sei que provavelmente se você tá vendo esse vídeo, você tem muita indecisão se faz ou não uma prova, se tá preparado ou não para encarar aquela prova. Então, esses vídeos podem ser muito úteis para você. Então, seguimos aqui. Paramos na Cefa Pará, que era aquela prova que eu deveria ter feito, mas que a falta de base nas anteriores me cobraram um preço muito grande. Então, a prova foi dia 27 de março de 2022. Aí eu resolvi, não, agora eu preciso parar e reforçar um pouco mais minha base que eu tô deixando pra trás. Aí o que é que aconteceu? Logo em sequência, tivemos a prova da Cefaz Amazonas em maio. E pela primeira vez eu tomei uma decisão certa, que foi deixar de fazer aquela prova. Deixei de fazer, deixei passar e esperei um próximo edital, eu estar com a base mais formada. E esse edital veio em julho de 2022, que foi Cefaz Minas Gerais, o meu próximo concurso que eu prestei. Basicamente, esse foi um pouco atípico. Por quê? Porque deu tempo de eu reforçar minha base direitinho, porque tivemos 6 meses de pós-edital. A prova foi em dia 8 de janeiro de 2023. O edital 1º de julho de 2022. E a prova em janeiro de 2023. Porém, tinha uma segunda fase que ia acontecer só em março. Creio que seja março. Foi no mesmo dia da prova da Receita Federal. Então, foi um concurso muito longo. E esse foi um dos meus problemas. Mesmo tendo conseguido reforçar bem minha base nesse período de, sei lá, vamos dizer que 6 a 8 meses, contando com a segunda fase, esse concurso teve algumas peculiaridades. Como foram 271 vagas, muitíssimas vagas. Aí o que é que aconteceu? Teve uma concorrência absurda. Eu acho que foi a maior concorrência dos fiscos dos últimos tempos, foi essa. Qualificada. Porque o edital não veio tão agressivo, não veio tão grande. Separou em cargos de TI, Direito e Auditoria Geral. Ou seja, o cargo de Auditoria Geral já não veio TI, já não veio Civil Empresarial Penal pesado, veio só a parte básica. Ou seja, ficou muito acessível o edital. 271 vagas. Ou seja, se chamou a atenção de muita gente. Todo mundo da área fiscal veio pra cá. Quase todo mundo, né? Aí o que é que ocorreu? Mesmo você estando bem preparado, correu um risco enorme de você simplesmente cair demais nas colocações se você vacilasse em uma ou outra besteirinha, porque a concorrência era muito agressiva. Mesmo com 271 vagas. O pessoal diz, pô, muita vaga, fácil de passar. Mas dependendo da localidade, dependendo do cargo, dependendo do órgão, meu amigo, muitas vagas vai ser até mais difícil de passar. Porque aumenta mais do que proporcionalmente a quantidade de gente preparada para aquela prova do que o número de vagas. Aí é a chave para você vacilar em uma ou duas coisinhas e pronto, você tá fora. Eu lembro que quando eu tava colocando a nota no De Olho na Vaga, que é um site que você coloca pra ver quanto mais ou menos você saiu, cada questão perdida, cada ponto que você deixava de ganhar, eram 70 pessoas que te passavam. Foi muito agressiva essa prova. Aí, um dos fatores que me fizeram perder essa prova foi vacilar em 2, 3 matérias específicas ali, que valiam peso 2, que eu acabei rateando em umas 2, 3 questões em cada uma delas e me jogou lá pra baixo. A dificuldade maior que eu senti nesse pós-edital foi o tempo. Eu nunca tinha feito um pós-edital tão longo. 6 meses pra prova objetiva foi um negócio, assim, absurdo. Eu dei um gás muito grande no começo e acabei ficando sem gás no final. E a reta final é muito importante pra você colocar as decorebas pra dentro, né? Você tem que colocar aquelas decorebas pra dentro e conseguir chegar na prova e reproduzir. Eu falhei miseravelmente nessa parte. E fui sozinho, não fiz consultoria nem nada. Tentei bater nos meus pontos fracos, né? E bati realmente nos pontos fracos. Consegui melhorar bastante. Mas rateei algumas coisas que você não pode ratear. Tipo legislação tributária. Perdi 2 questões besta. Direito tributário 2, que era basicamente as leis complementares. Rateei 2 questões muito besta. Todas essas peso 2. Contabilidade, nossa, eu perdi umas 3 questões de custo bestíssimas. Aí foi se somando esses pontinhos que eu ia perdendo ao longo da prova e resultou nesse resultado aqui, 830 de 271 vagas. Você pensa, pô, foi péssimo, né? Se você vê o nível da concorrência,
a quantidade de candidatos bem preparados e a quantidade de vagas, eu fiquei ali antes de 4 vezes o número de vagas. Então eu creio que não foi um desperdício total. Esse concurso eu deveria ter feito e fui até razoavelmente bem. Porém, pequei na reta final, não tinha uma estratégia bem definida para reta final. Não tinha desenvolvido ainda a minha metodologia de montar minhas próprias metas, assim, de uma forma consistente que eu faço hoje. Eu acabava, assim, não tendo um plano de início ao fim do pós-edital. Eu aprendi a montar esse plano depois dessa prova. Que eu montei na primeira semana dos pós-editais, depois dessa prova, eu já monto meu planejamento até o final da prova. Até o dia da prova. Eu já sei o que eu vou fazer. Aí isso foi um diferencial depois de MG. Dei pouco gás na reta final, porque eu cansei na reta. Os 3 primeiros meses, que é geralmente um pós-edital padrão, eu dei tudo que eu tinha. Aí nos 3 meses seguintes fui me arrastando. Não tava conseguindo render. Aí fiquei em 830 de 271 vagas. Você pensa, pô, ruim. Não acho tanto, porque quando eu comparei minha nota com as pessoas que passaram nessa prova, eu tomei um desvio grande só naquelas 3 matérias que eu tinha falado pra vocês. Que foi Direito Tributário 2, que basicamente eram as leis complementares. Legislação tributária, tomei um desvio razoável. E contabilidade de custos, que eu tomei um desvio assim de 3 ou 4 pontos ali. Que basicamente as pessoas acertaram, eu errei, era um peso 2. Aí me jogou lá pra baixo. Ou seja, ajustes finos. Eu teria que fazer ajustes finos pra ir bem na próxima prova. Eu não era um caso perdido, não faltou base aqui, porque esse pós-edital muito longo me permitiu trabalhar bem na minha base. Fui bem nas matérias de base, vacilei em 3 matérias específicas que com certeza dava pra eu melhorar pra próxima prova. E melhorei. Como vocês podem ver aqui, Cefaz Mato Grosso foi meu primeiro grande resultado na área fiscal. Foi 2 meses após a segunda fase de Minas, ou seja, tempo curto, mas era a mesma banca, o que ajudava. Aí, os meus diferenciais, eu aprendi a selecionar amostras melhores de questões. Parei de fazer aquelas questões que você sempre acerta. Você faz aquela bateria de questões e sai com 90, 95% de acerto daquela bateria, você sai todo feliz. Pô, acertei 90%, sou foda. Mas aí se você parar e raciocinar, aquela bateria ali não serviu de muita coisa pra tu, não. Tu acertou 90%, 95%, sem muita dificuldade. Qual foi o aprendizado novo que tu teve? O que é que tu tirou de novo das questões? Porque acertar em casa não quer dizer absolutamente nada. Você tem que acertar na hora da prova. Em casa é pra adquirir conhecimento. Se você faz uma bateria e tira 90, 95%, você não adquiriu nenhum conhecimento novo, praticamente. Nada que te desafiasse, assim, a ter que raciocinar pesado. Entendeu? Provavelmente essas questões que você acertou em casa, você acertaria na hora da prova. Ou seja, você não ganhou nenhum ponto novo. Do que se você fizesse uma bateria e tirasse 70, 75%, aí você vê, pô, aqui eu tenho que melhorar. Aqui, esses tópicos aqui são gargalos meus. É muito melhor descobrir seus gargalos em casa do que na hora da prova. Porque na hora da prova, quando você abrir aquela questão e ver que não sanou ela como deveria ter sanado em casa, você vai se arrepender profundamente. E basicamente eu fiz isso, selecionei questões melhores. Não fiquei fazendo aquelas questões que é só pra você acertar. Entendeu? Fiz questões que me desafiaram e me fizeram, assim, ir pra dentro do histórico da banca, das possibilidades de cobrança e do que ela poderia me ofertar na hora da prova. E funcionou. Bati em todos os meus pontos fracos de Minas Gerais, fiz um estudo, assim, muito bem. Cheguei lá muito bem nessa prova. O edital de TI veio gigante, 20 questões, peso 2, era a matéria mais importante do concurso. E eu necessitei fazer o estudo reverso em vários tópicos. Aí eu desenvolvi minha própria técnica de fazer o estudo reverso e funcionou bastante. Eram 20 questões, eu acertei 14, 15 para um edital gigante de TI, até então um dos maiores da área fiscal que já tinha ocorrido. Era nível de cargo específico de TI. Eu fui muito bem nessa prova. O nível da prova foi altíssimo. A prova mais difícil que eu já fiz até hoje no quesito nível das questões. Tanto é que, por exemplo, em Minas Gerais eu fiz 77% e fiquei em 830. Em MG eu fiz 75% da prova e fiquei em 5º lugar na prova objetiva, de tão difícil que ela foi. Essa altura do campeonato eu já estava com uma base consolidada, né? Porém, eu poderia ter obtido isso antes se eu tivesse deixado algumas provas passar. Esse é o maior aprendizado. Se eu tivesse deixado aquelas 2 primeiras passarem, ter chegado melhor no Pará, melhor em MG. Talvez não em MG, porque o que me matou mesmo foi o pós-edital longo. Mas em MT eu cheguei voando. 5º na objetiva, eram 120 vagas, né? 30 imediatas e 90 de CR. Porém, eu fui eliminado na discursiva, que é uma discursiva que quase ninguém soube fazer. Tanto é que só 32 pessoas fizeram o mínimo nela. Não preenchiam nem as vagas que eles queriam. Acontece, prova discursiva é isso. É mais um fator aleatório do que preparação de verdade. E foi isso. Fiquei em 5º, fui eliminado. Tanto é que 32 pessoas passaram apenas. Então não foi algo exclusivamente comigo. Foi generalizado. Foi uma discursiva bem assim, injusta. Mas vida que segue.
Aqui eu vi que eu era capaz, que eu tinha condições e que eu estava ficando realmente competitivo. Aí então, eu tava esperando ainda, né, o resultado da discursiva do Mato Grosso. 30 dias depois, eu fiz ISS Fortaleza. Outra banca, Sebrasp, mas não era desconhecida minha, eu já tinha estudado para a Cefaz Ceará, para a Assembleia Legislativa. Então, eu já sabia mais ou menos como era o estilo de cobrança. Fazia muito tempo que eu não estudava, mas já sabia mais ou menos, e conteúdo é conteúdo. Independente da banca, só vai mudar detalhes, formas de cobrança, mas o conteúdo é o mesmo. Tanto é que 30 dias depois, do Mato Grosso, eu fiz ISS Fortaleza. Estudei pouquíssimas horas, porque eu tava, assim, muito ansioso com o resultado de Mato Grosso. Até então, era um dos maiores salários da área fiscal. Até hoje, eu acho. Era mais de 30 líquido. E eu, queria passar aquela prova. Mesmo Fortaleza sendo minha casa, eu iria pra Mato Grosso, né? Aí, fiz uma boa prova. Vacilei por desconcentração em algumas questões. Tive 30 dias só, muita expectativa para a prova do Mato Grosso, ou seja, me deixou desconcentrado para estudar. Você sabe, quando você tá na expectativa, você não consegue dar aquele gás que você gostaria de dar, né? Aí acabou que eu errei questões de tabela verdade, errei 3 questões de tabela verdade por pura desatenção. Aí acabou que eu ainda tive um ótimo resultado. Fiquei em 20º de 15 vagas, depois da discursiva. Aí quando veio os títulos, Fortaleza tinha, além dos títulos convencionais, que é pós, mestrado, doutorado, tinha experiência profissional, que valia bastante pontos. Aí eu acabei caindo para 36 na prova de títulos, mas foi um ótimo resultado. Fiquei em 36 com 30 dias de estudo específico para essa prova, depois dos títulos, sendo que na prova mesmo eu fiquei em 20º. Então foi um excelente resultado. Aí, 30 dias depois de Fortaleza, ou 35 dias depois de Fortaleza, veio o ISS-RJ. Eu ainda não tinha saído o resultado da discursiva, ia sair justamente um dia após a prova do RJ. Eu estava numa ansiedade muito grande, esperando o resultado do Mato Grosso. Aí eu disse, quer saber? Vou fazer Rio de Janeiro. Fui lá, não estudei muito bem, eu estudei menos do que para Fortaleza, talvez. Mas essa era a minha fase competitiva. Porque você prestou atenção, tive um ótimo resultado no Mato Grosso, estudando pouco para Fortaleza, 30 dias apenas, já tive um ótimo resultado também, e estudando menos ainda pro Rio de Janeiro, eu tive um resultado bem, assim, decente. Porque 35 dias depois de Fortaleza, pouco estudo, porque eu tava esperando na expectativa do resultado do MT, que era o que eu queria de verdade. Estudei muito mal. As matérias que mais valiam, que eram a legislação tributária, específica lá, o processo administrativo tributário e os regulamentos lá do Simples Nacional. Estudei, assim, bem mal estudado. Acabei que eu fui muito bem na prova, normal, né? Na P1, algumas matérias da P2, eu tava acertando a mesma coisa que as pessoas que passavam estavam acertando, mas quando chegou nessas aqui, que valiam peso 2, eu acabei tomando um desvio muito grande. Tipo, as pessoas acertaram 9 de processo administrativo tributário, eu acertei 6, aí já deu um desvio grande, peso 2. Acertaram mais ou menos 9 do Simples também, nacional, e eu acabei acertando só 7, mais ou menos. Aí de legislação tributária normal, eram 40 pontos, 20 questões, peso 2. Quem passou acertou, fez 38 pontos, ou seja, 19, fez 18, que é 36 pontos. Eu fiz 28, tomei um desvio muito grande. 28 são 14 questões só. Perdi muitos pontos aqui nessa prova, mas acabei ficando em 133 de 50 vagas mais 150 de CR. Ou seja, olha, não fiquei tão longe assim. Se eu tivesse ido melhor nas específicas, que é só decoreba de pós-edital, provavelmente eu teria tido um resultado melhor. Mas vocês viram que eu cheguei na fase competitiva aqui. Mato Grosso, Fortaleza, Rio de Janeiro, Minas também, eu achei que eu competi. Rateei em algumas matérias, competi, mas rateei em algumas matérias que eu corrigi depois. Perceberam que eu melhorei bastante depois que eu dei aquela folga do Pará. Saí do Pará, não emendei outro pós-edital logo. E o que eu emendei era um pós muito longo e com matérias padrão área fiscal. Ou seja, eu consegui reforçar muito bem a minha base. E isso fez com que eu melhorasse de fato e pudesse chegar na fase competitiva, que é o que todo mundo quer. Porque ninguém te garante que você vai passar ou não. Ninguém pode te garantir isso. Mas pode te garantir que você vai ficar competitivo. Você ficou competitivo a partir do momento, aí sim vale a pena fazer muitas provas. Porque pode ser que você não vá tão bem em uma prova, mas o seu não ir tão bem seria ficar ali 2, 3 vezes o número de vagas, como eu fiquei aí no Rio de Janeiro, mais ou menos, 150 de 50 vagas, ou sei lá, 100 de 50 vagas. Aí você melhora um pouquinho na outra prova, você fica lá em 60 de 30 vagas, por exemplo. Aí depois faz outra provinha ali, fica, 45 de 35 vagas, por exemplo. Aí quanto mais provas você faz quando você está competitivo, você aumenta a sua probabilidade de passar, porque você está competitivo. Aí é uma questão de fazer provas. Agora, quando você não está competitivo ainda, fazer provas atrasa a sua evolução, que foi o que aconteceu comigo no vídeo anterior, no início da preparação. Desde então, desde que eu fiquei competitivo mesmo, passando Minas, ali no Mato Grosso, eu nunca mais fiquei longe das vagas, entendeu? E do cadastro de reserva.
Fiquei em 133 aqui, fiquei em 36 lá no ISS Fortaleza, que eram 15 vagas imediatas para ampla. E, se eu não me engano, tem CR aberto, então fiquei ali relativamente perto, posso ser nomeado ainda. Aqui no RJ também é possível nomeação, porque são 150 de CR, eu fiquei em mais 50 vagas, 200 ao todo. Então, isso foi para mostrar que se você der o tempo de maturação que você precisa, você consegue ficar competitivo, entendeu? Aí, esse vídeo já tá um pouco longo. Eu vou deixar para um próximo as 2 últimas provas que eu fiz da área fiscal, que foram meus 2 melhores resultados até hoje, que foi o ISS Jaboatão dos Guararapes e o cargo que eu estou hoje, e o ISS Cuiabá. Vocês vão perceber um padrãozinho que se repetiu depois da prova do Rio de Janeiro até a prova que eu passei em Cuiabá. Mas isso vai ficar para outro vídeo, tá? Porque esse já tá muito longo. E não se esqueça de dar uma curtidinha, se inscrever, para você conseguir acompanhar os próximos vídeos. Entendeu? E eu acho que vale a pena essa troca de conhecimento. Então, não custa nada, só se inscrever, dar uma curtidinha. E é isso aí. Obrigado e até a próxima.